Olá, meu irmão, minha irmã. Então, no dia de sábado, continuamos as nossas meditações sobre a vida dos santos e hoje vamos ver um santo jovem, um santo mártir. Mas antes disso, devemos ter em mente: santos não servem para serem copiados. Os santos nos mostram como Deus transforma a vida do ser humano, como um sim dado a Deus gera uma mudança radical, gera uma configuração radical a Cristo. Santos, eles nos ensinam e nos mostram como alcançar a santidade. Isso de forma única. Cada santo, criado único por Deus, é chamado também a maneira única a responder esse chamado. E nós, da mesma forma, criados únicos por Deus, somos chamados de uma maneira única a trilharmos este caminho de santidade. O caminho de santidade do seu irmão, o caminho de santidade da sua irmã, é diferente do caminho que você vai trilhar. Porque ele tem os seus dons, ele tem as suas capacidades, e você tem os seus dons, você tem as suas capacidades. Cada um é chamado de uma forma única a viver a santidade. Santidade não é ser igual a todos, mas santidade é viver a particularidade que Deus nos deu, que Deus nos concedeu. Então, sabendo disso, como que este santo pode então nos nortear no nosso caminho de santidade? O santo que vamos ver hoje é São José Sánchez del Rio, um santo mexicano não muito longe de nós. Ele é do século XX, nascido em 28 de março de 1913 e falecido em 10 de fevereiro de 1928. Viveu 15 anos, mas esses 15 anos foram anos sem dúvida muito bem vividos. Como nós vamos ver na homilia da beatificação dele, feita pelo cardeal José Martins, ele vai dizer que São José ele era um jovem muito peculiar, chamava muita a atenção, no bom sentido, pelo seu jeito piedoso, do seu jeito humilde, obediente, e seu jeito sempre despojado, ofertado a ir ao encontro daquele que precisa. Então, aquele sujeito que está disposto ao serviço, a se doar. Devemos ter em mente que o México, nesse período, estava passando pelo que chamamos de Guerra dos Cristeiros. Era um conflito interno do país em que houve muita perseguição ao cristianismo, de forma especial aos católicos, que era a maioria da população. Então ali eles foram perseguidos, muitos foram torturados, só que não renunciaram à fé, viveram esta fé. E São José Sánchez não foi diferente. Aquele jovem participava ali muitas vezes da missa clandestina, que o culto era proibido na época, mas os padres nunca deixavam de celebrar. Então o jovem Sánchez ia ali, comungava diariamente, vivia essa espiritualidade cada dia junto com Cristo. E até que teve um momento que ele se uniu às forças para defender a liberdade religiosa. O governo ali que perseguia os cristãos, ele se colocou ali contra o governo, se colocou a favor dos cristãos e no combate ali. Contudo, ali na época, em janeiro de 1928, ele foi capturado pelo exército, pelos militares, e ali sofreu inúmeras torturas. E os militares sempre o pressionando para renunciar sua fé, sempre pedindo, exigindo, e nisso torturavam, até que ele renunciasse, até que ele negasse a sua fé. Mas o jovem Sánchez, transformado pelo encontro com Cristo, não renegou e deixou-nos um lema memorável: Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! Viva a Virgem de Guadalupe! Então nós vemos outra característica que nós vemos em todos os santos, este amor por Maria. Tinha paixão, o amor profundo por Cristo, mas apenas tinha esse amor por Cristo porque servia-se de Nossa Senhora. Esta boa mãe que nada mais quer senão nos levarmos ao encontro com o Filho. Toda vez então que ele sofria, que ele padecia, o jovem Sánchez gritava: Viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe! E assim, no dia 10 de fevereiro, na frente de seus pais, exigindo que ele renunciasse à sua fé, não renunciou e olhou para os seus pais e disse: Ver-nos-emos no céu. Viva Cristo Rei,
Viva a Virgem de Guadalupe. E ali foi executado com 2 tiros. Esse jovem de apenas 15 anos dando este testemunho da fé, deste amor por Cristo, nos leva também ao quê? A olharmos para nossas vidas e pensarmos, será que estamos dando testemunho a Cristo? Hoje vivemos no Brasil, não focando muito na pandemia agora, mas vivemos hoje num país onde o culto, onde o louvor é permitido. Não sofremos nenhuma perseguição desse tipo. Mas como o nosso Papa Emérito Bento XVI dizia, o martírio do século XXI é o martírio da ridicularização. Será que então nós estamos padecendo disso? Estamos nos submetendo à ridicularização por viver a nossa fé? O jovem Sanches nos mostra isso. Estamos dispostos a dar a nossa vida a Cristo? A nos doarmos verdadeiramente a Ele? Então a vida deste jovem de apenas 15 anos nos move a pensar, Cristo é uma causa que vale a pena. Será que então nós estamos dando a nossa vida a esta causa, a única causa que vale a pena? Como o cardeal falava na homilia, esse jovem é o nosso estímulo, é o nosso convite, o nosso mandato a testemunharmos verdadeiramente o Cristo no nosso cotidiano, não em ações extraordinárias, mas no nosso ordinário, ali num sorriso para quem vemos que está triste, aconselhando alguém que está desesperado, que está desorientado. É ali parando um momento do nosso dia para nos colocarmos na presença de Deus, ou melhor, nos reconhecermos que estamos na presença dEle. É ali, estando em casa, nesse período de quarentena, ajudar os pais a cozinhar, a lavar uma louça, ajudar a limpar a casa, passar um momento com os pais. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que ter em mente que a santidade é se fazer presença. Não é apenas rezar, ou melhor, não é apenas rezar de forma isolada da vida. Mas a santidade é quando a nossa vida e a nossa oração se confundem, se misturam. Porque nós vivemos para rezar. É o mandato que São Paulo nos diz, orai sem cessar. É o que Jesus fala aos discípulos ali na agonia, orai sem cessar. E é nisso que nós devemos testemunhar a nossa fé. Não na igreja, não simplesmente na igreja, não simplesmente ali no momento de adoração, no momento de grupo, mas é para testemunharmos a nossa vida na vida, testemunharmos a vida de Cristo na nossa vida. Então que à luz desse exemplo do jovem José Sanches del Rio, possamos viver a nossa fé, sempre ali balbuciando, sempre nos recordando, viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. E aqui no nosso Brasil nós podemos falar, viva Cristo Rei, viva a Virgem de Aparecida. Que o Senhor nos conceda então esta graça, esta fé, essa transformação radical e essa decisão pela santidade. Que o Senhor nos abençoe e que, sob a intercessão da Santíssima Virgem Maria, ela nos conduza ao encontro com Cristo. Que o São José Sanches rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.